Abril de 1945. Montese, norte da Itália. O vento corta a pele, misturado ao cheiro adocicado de pólvora e terra revirada por granadas. Um pelotão alemão observa, incrédulo através da fumaça, uma fileira de soldados que avança ladeira acima, devagar, teimosos, como se o fogo de metralhadora fosse apenas chuva pesada. Não são americanos com capacetes bem ajustados, nem britânicos metódicos atrás de cortinas de artilharia. No braço daqueles homens, um pet grotesco mostra uma cobra fumando um cachimbo. Um sargento veterano, que já lutou na Rússia e na Normandia, murmura em voz rouca: "Esses não recuam, são os piores de enfrentar." Hoje, você vai entender por que unidades alemãs passam a temer a infantaria brasileira. Mais até do que as tropas que eles já conhecem de outros frontes. E como um exército improvável se transforma na surpresa mais perigosa da Itália. Se você quer acompanhar cada episódio sobre a FEB e não perder nenhum detalhe dessa história esquecida, inscreva-se agora no canal. A Segunda Guerra parece um mapa distante, cheio de setas coloridas e nomes difíceis, mas quando a câmera se aproxima, tudo se resume a jovens de 20 e poucos anos tentando sobreviver em montanhas geladas do outro lado do oceano. Entre eles, quase anônimos, estão os pracinhas brasileiros, arrancados de cidades quentes e estradas de terra, jogados em uma Itália destruída, onde cada curva pode esconder uma mina, um sniper ou uma patrulha alemã exausta e perigosa. A história deste episódio acompanha essa transformação. Do riso de quem dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, até o momento em que veteranos alemães aprendem a reconhecer, à distância, o símbolo da cobra fumando, e sabem que ali vem gente que não recua fácil. Isso não é só uma lição sobre batalhas, é uma pergunta jogada para o presente. O que acontece quando um país subestimado decide provar, na marra, que merece lugar na mesa dos grandes? Enquanto assiste, já deixa nos comentários de onde você está vendo este vídeo, para que a marcha da FEB atravesse de novo continentes inteiros agora pela tela. O navio corta o Atlântico devagar, como se também hesitasse em atravessar aquela escuridão. No convés, rapazes de uniforme novo encaram o horizonte misturado a cheiro de óleo, maresia e enjoo. Alguns apertam cartas amassadas no bolso, outros repetem em voz baixa a piada dos bares no Brasil. Era mais fácil uma cobra fumar do que o país entrar na guerra. Agora essa cobra atravessa o oceano desenhada num pet tosco, chapéu e cachimbo, meio brincadeira, meio desafio. Cada balanço do casco lembra que não há volta simples. Se chegaram até aqui, vão ter de descobrir o que significa lutar num continente em ruínas. Meses antes, em Berlim e Roma, o nome Brasil mal chamava a atenção nos mapas de operações. Era um país distante, tropical, ligado a café, borracha, carnaval e crises políticas que pouco importavam à máquina de guerra. Quando Vargas declara guerra à Alemanha e à Itália, depois dos navios torpedeados, muitos oficiais do eixo reagem com desdém. Enxergam apenas mais um aliado secundário, sem grande indústria, sem tradição em campanhas longe de casa. Nos relatórios, o Brasil entra como detalhe, enquanto o foco continua na Rússia gelada e nas praias onde americanos e britânicos desembarcam em massa. Enquanto os estrategistas europeus encolhem os ombros, os quartéis brasileiros mudam de ritmo. Soldados são tirados da vida civil, raspam o cabelo, entram em filas de vacinação, recebem fardas ainda cheirando a tecido novo. A Força Expedicionária Brasileira nasce em meio a discursos patrióticos e muita improvisação. Faltam equipamentos padronizados, sobram dúvidas, circulam boatos de que a tropa jamais sairá do país. Só quando os primeiros comboios afastam-se da costa e a linha escura do Brasil some no horizonte, é que o velho ditado da cobra fumando deixa de ser piada e vira compromisso costurado no ombro de cada um. A travessia não tem brilho de filme, só desconforto cotidiano. O ar pesa nos porões, o calor se mistura ao cheiro de combustível. As noites seguem no escuro para enganar submarinos. Um pracinha mineiro sente falta do café coado e da terra molhada. Um carioca sente falta do barulho da praia.
tão diferente do ruído metálico das máquinas. Entre refeições rápidas e exercícios de abandono de navio, nomes estranhos entram no vocabulário. Apeninos, Linha Gótica, Vale do Pó. Poucos sabem apontar esses lugares no mapa, mas entendem o essencial. Em algum ponto à frente, alguém está esperando com mira ajustada. Quando chegam à Itália, a guerra ganha rosto. Nápoles os recebe com prédios abertos como feridas, fachadas negras, janelas vazias, paredes riscadas por estilhaços. Crianças magras pedem qualquer coisa com olhos enormes. Mulheres cruzam ruínas carregando baldes, lenha, sacolas improvisadas. O ar mistura fumaça, lixo e esgoto. Um cheiro que gruda na farda e na memória. Para muitos pracinhas, é a primeira vez fora do Brasil, e o choque é silencioso. Ali, guerra deixa de ser notícia distante e vira pedra quebrada sob a bota, vidro estalando e silêncio pesado de casas sem morador. Antes da linha de frente, vem o encontro com a máquina de guerra aliada. Em campos de treinamento, os brasileiros veem jipes alinhados, capacetes padronizados, instruções rápidas em inglês áspero. Ao lado de americanos experientes, os pracinhas parecem improvisados, misturando sotaques, tropeçando em comandos, segurando fuzis que ainda não dominam por instinto. Alguns instrutores riem discretamente, outros apenas observam com sobrancelha levantada. Nas conversas de corredor surgem frases sobre os tropicais, que talvez não aguentem a neve e sirvam melhor em tarefas secundárias. Nada disso aparece em discursos oficiais, mas pesa como pedra invisível no orgulho de quem está aprendendo a andar nesse novo tabuleiro. Quando a FEB segue para os Apeninos, qualquer fantasia de cenário leve desaparece. Em vez de praias, surgem montanhas úmidas em costas íngremes, estradas estreitas cortando vales cheios de neblina. O primeiro contato com a neve rende fotos e risadas. Em poucas semanas, rende dedos dormentes, botas encharcadas, lábios rachados. As noites nos postos avançados vêm sempre acompanhadas do trovão distante da artilharia alemã, um som que passa a fazer parte do fundo da mente. A infantaria brasileira começa em tarefas de defesa, patrulhas silenciosas, caminhadas no escuro, sentindo o faro de Minas. Cada árvore torta vira referência, cada casa em ruínas vira possível abrigo ou armadilha. É nesse cenário que um nome ganha peso especial nos mapas: Monte Castelo. No papel, apenas uma elevação que domina estradas e vales próximos. No terreno, parece muralha branca, coroada com posições cavadas pelo inimigo e faixas de arame farpado. Tropas aliadas já tentaram romper aquela defesa e recuaram sob fogo pesado. Agora, parte dessa missão cai sobre os ombros da divisão brasileira. Muitos pracinhas olham para o monte sem entender por que exatamente aquele pico vale tanto sangue, mas sentem que ali está a prova que pode calar a desconfiança de aliados e o desprezo de inimigos. As primeiras tentativas de tomar Monte Castelo são lições escritas em neve e silêncio. A infantaria sobe em colunas que se desfazem sob metralhadoras bem posicionadas. A lama congelada puxa as botas. Crateras abertas por bombardeios anteriores atrapalham mais do que ajudam. Rádios falham na hora crítica. Unidades se perdem na neblina. Aparecem fora de posição. Caem em contra-ataques surgidos de fendas invisíveis na encosta. A cada recuo, a contagem de ausentes pesa mais do que qualquer discurso. Alguns corpos são cobertos às pressas, outros ficam marcando a subida e dando ao monte um novo contorno, feito de lembranças que ninguém esquece. Num desses ataques quebrados, um pequeno grupo se espreme atrás de um muro estilhaçado. O vento entra pela gola, a neve molha o pescoço, o barulho das granadas faz o peito vibrar por dentro. Um pracinha insiste em riscar um fósforo que o ar apaga de imediato. Ele olha para o pet da cobra fumando no braço do colega e ri, rouco, dizendo que a cobra fuma, mas o cigarro dele não. Os poucos segundos de riso não afastam o medo, mas quebram a paralisia que trava as mãos. Logo depois, todos voltam a encarar a encosta, esperando a ordem que vai arrancá-los daquele abrigo frágil e jogá-los outra vez para cima. As notícias das dificuldades chegam ao Brasil, alimentam ansiedade nas famílias e dúvidas em quem acompanha de longe.
Entre aliados próximos, surgem comentários sobre a capacidade real daquela divisão de aguentar a guerra de montanha. Do lado alemão, Monte Castelo continua sendo apenas mais um ponto duro da defesa, mas relatórios começam a notar a insistência daquela tropa nova. Por mais que os ataques sejam repelidos, eles voltam, reorganizados, um pouco mais experientes, um pouco mais teimosos. Dentro da própria FEB, cada fracasso vira mapa mental, pedras que protegem, curvas que enganam, horários em que a artilharia inimiga costuma bater. Quando vem a ordem para um novo ataque? Já no fim daquele inverno, ninguém se sente herói de cinema. O que existe é cansaço espesso, misturado a uma vontade irritada de não deixar que a montanha vire sinônimo de vergonha permanente. Na manhã marcada, a artilharia aliada faz o solo tremer e cobre a encosta de fumaça e lama. A infantaria brasileira avança de novo, mas não com a mesma ingenuidade. Pequenos grupos se espalham melhor pelo terreno, usam crateras como abrigo, se jogam no chão no tempo certo, levantam na pausa exata. Lá de cima, veteranos alemães percebem que aqueles homens tropicais agora sobem com uma teimosia que não combina mais com a imagem de força frágil. E enquanto observam a cobra insistir naquele monte gelado, ainda não imaginam o que os espera quando esses mesmos brasileiros entrarem, casa a casa, nas ruas destruídas de uma cidade chamada Montese. A neve de Monte Castelo já começa a derreter quando os mapas mudam de foco e um novo nome passa a circular nos abrigos: Montese. A guerra acelera no início de 1945. Os alemães recuam em vários pontos, mas não largam fácil a linha gótica. Para os pracinhas, a sensação é de que o exame final ainda não aconteceu, de que tudo o que viveram nas encostas anteriores foi aquecimento doloroso. Oficiais reúnem pelotões em barracões frios, apontam para linhas coloridas no papel e explicam que agora não se trata apenas de um monte isolado, mas de uma cidade inteira presa entre colinas. As casas, as torres e as ruas de Montese serão, ao mesmo tempo, abrigo, armadilha e palco. Abril de 1945 chega com um vento que já não corta como antes, mas ainda entra pelos punhos das jaquetas. De um lado, o 5º Exército norte-americano pressiona para romper de vez as últimas posições alemãs na região. Do outro, os defensores transformam cada vilarejo num labirinto de ruínas. Montese fica num ponto alto, cercada por elevações menores que funcionam como antecâmaras sangrentas. Quem dominar aquele conjunto de colinas controla estradas vitais para a retirada inimiga. Os brasileiros recebem o setor como tarefa principal e sentem o peso dessa confiança. Não é mais apoio simbólico, é responsabilidade direta por um ponto decisivo do mapa. Os preparativos começam dias antes, com reconhecimento cuidadoso. Patrulhas sobem em silêncio por trilhas que serpenteiam entre vinhedos destruídos, muros de pedra e árvores retorcidas. De noite, o frio cala conversas desnecessárias, mas os olhos ficam atentos a qualquer brilho suspeito na encosta. Lanternas cobertas por panos apontam casas suspeitas, possíveis ninhos de metralhadora, cruzamentos favoráveis a emboscadas. Cada soldado tenta memorizar rotas alternativas para o caso de a estrada principal virar corredor de morte. Ao mesmo tempo, civis italianos surgem às margens dos caminhos, oferecendo água, pedaços de pão, informações sussurradas sobre posições alemãs escondidas atrás de igrejas e celeiros. No acampamento, o clima é de concentração tensa. Ninguém esqueceu as baixas de Monte Castelo, agora transformadas em fantasmas que andam entre as barracas. Um sargento veterano reúne o grupo e fala baixo, sem discursos longos. Na montanha, o inimigo podia ver tudo de cima. Na cidade, vocês veem os olhos dele a poucos metros. As instruções enfatizam o combate casa a casa, granadas em janelas, metralhadoras cobrindo cruzamentos, atenção redobrada a minas e armadilhas. Muitos pracinhas nunca imaginaram que atravessariam um oceano para limpar ruas de um vilarejo italiano que mal sabem pronunciar, mas a guerra não pede opinião sobre cenários. Na madrugada do ataque, o barulho da artilharia aliada recomeça como um trovão familiar.
só que agora voltado não para uma encosta aberta, e sim para um mosaico de telhados, torres e muros. Cada tiro desenha no escuro um flash alaranjado, seguido por segundos de silêncio pesado antes do próximo estampido. O chão treme. Lascas de pedra voam, janelas se despedaçam. Ainda está escuro quando as primeiras companhias de infantaria brasileira deixam as posições de espera e avançam em direção às colinas que circundam Montese. O cheiro de pólvora recente se mistura ao de terra úmida, criando um ar espesso que gruda no fundo da garganta. À medida que se aproximam da cidade, os brasileiros descobrem que o terreno não perdoa distrações. Pequenas elevações laterais, aparentemente inofensivas, escondem metralhadoras que cruzam o fogo de um lado ao outro do vale. Árvores retorcidas servem de referência e, ao mesmo tempo, de cobertura para atiradores alemães pacientes. Em certos pontos, a neve velha ainda resiste em poças sujas, marcando crateras e buracos que já engoliram mais de um desavisado. A ordem é avançar em saltos curtos, sempre com alguém cobrindo o movimento do outro. Cada 10 metros ganhos custam suor, munição e às vezes um amigo. É nessa fase que a reputação da infantaria brasileira começa a mudar, aos olhos de quem está do outro lado. Os alemães esperam encontrar uma tropa hesitante, marcada pelas dificuldades iniciais da campanha. Em vez disso, veem grupos que se arrastam pelas valetas, que usam cada muro de pedra como apoio, que continuam insistindo mesmo quando um líder cai. Relatos posteriores de prisioneiros falam de brasileiros surgindo de onde não deveria haver ninguém, atravessando zonas batidas por metralhadoras com uma teimosia quase imprudente. Para quem defende, a impressão é de enfrentar uma força que não entende o significado de recuar de vez. Dentro de Montese, o combate ganha outra textura. As ruas estreitas viram túneis de eco, onde cada explosão multiplica o som em paredes rachadas. Portas arrebentadas dão acesso a casas transformadas em fortalezas improvisadas, com buracos nas paredes internas, permitindo que soldados se movam sem exposição direta. A infantaria brasileira aprende rápido a entrar em dupla, granada primeiro, depois o avanço decidido. Olhos varrendo cantos, dedos firmes no gatilho. Em muitos lares, restos de vidas interrompidas dividem espaço com cartuchos vazios, fotografias tortas, brinquedos quebrados, panelas ainda no fogão frio. A guerra atravessa cozinhas antes de chegar às praças. No meio dessa confusão, surgem as pequenas histórias que nunca entram nos boletins oficiais. Um pracinha que fala algumas palavras de italiano improvisa a tradução para acalmar uma família escondida no porão, garantindo que ninguém será deixado para trás. Outro, lembrado por amigos como brincalhão incorrigível, atravessa correndo uma rua varrida por tiros para puxar um ferido para trás de um carro destruído. Volta com o uniforme rasgado, mas com um sorriso cansado e uma piada rápida para aliviar o medo do companheiro. São momentos curtos, perdidos entre estouros e ordens, que mostram aos civis e aos próprios soldados que ainda existe humanidade embaixo do capacete. Conforme o dia avança, fica claro que Montese não cairá com um único empurrão. Cada casa tomada revela outra logo adiante, melhor preparada, com ângulos de tiro mais cruéis. A infantaria brasileira sente o peso das horas. Munição acaba mais rápido do que o previsto. Rádios falham nas esquinas, o barulho constante desgasta nervos e paciência. Ainda assim, a ordem é clara: manter a pressão. Um recuo mais longo daria tempo para o inimigo reorganizar-se, trazer reforços, reforçar barricadas. Os pracinhas avançam como podem, metros de cada vez, às vezes empurrando o próprio corpo contra uma porta reforçada, enquanto granadas explodem na rua atrás. Ao cair da tarde, fumaça e poeira formam um teto baixo sobre a cidade. Algumas torres de igreja, ainda de pé, servem de referência para quem se perdeu entre ruas paralelas. Há trechos em que brasileiros e alemães estão separados apenas por uma parede, escutando a respiração e o arrastar de botas do outro lado. Nesses momentos, o medo fica tão denso quanto o ar, mas a iniciativa costuma favorecer quem insiste em avançar primeiro. Quando uma posição alemã cede,
O eco da rendição percorre fortificações vizinhas, abrindo brechas inesperadas. Aos poucos, Montese vai deixando de ser labirinto e se transforma num conjunto de ilhas de resistência cercadas por brasileiros cansados, porém determinados. No fim daquele dia, ninguém na infantaria da FEB sente que protagonizou uma vitória limpa ou cinematográfica. O que todos sabem é que atravessaram algo que poucos tinham certeza de conseguir encarar. Entre prisioneiros alemães, a conversa muda de tom. Já não se fala apenas de americanos metódicos ou britânicos experientes, mas desses soldados com o símbolo de uma cobra fumando, que parecem ignorar o instinto normal de autopreservação em certas ruas. E enquanto os tiros vão rareando nas vielas de Montese, uma pergunta começa a se instalar, silenciosa, na mente de amigos e inimigos. Se esses brasileiros lutam assim dentro de uma cidade, o que serão capazes de fazer quando tiverem espaço aberto para cercar unidades inteiras em retirada rumo ao Vale do Pó? Montese fica para trás como um pesadelo recente quando os mapas se abrem em direção ao Vale do Pó. O barulho constante de tiros nas ruas estreitas dá lugar a uma sensação estranha de espaço, de horizonte mais largo, mas ninguém se engana. O inimigo ainda recua em ordem, tentando salvar o que resta de suas divisões. A infantaria brasileira caminha agora por estradas esburacadas ladeadas por campos, vendo colunas de fumaça mais distantes, ouvindo explosões como trovões espalhados. Em cada povoado libertado, italianos surgem das casas, alguns com bandeiras improvisadas, outros apenas com lágrimas e gestos de agradecimento tímidos. Os pracinhas sorriem, distribuem cigarros, chocolate, latas de comida, mas mantêm a arma perto. A perseguição está só começando. Nos postos de comando aliados, uma palavra domina as conversas: cerco. Depois da ruptura em Montese, a meta já não é apenas empurrar os alemães, e sim impedir que fujam para norte e reorganizem defesas mais acima. Relatórios indicam unidades inteiras tentando alcançar a região de Parma e o Vale do Pó, usando cada estrada secundária para escapar. É nesse contexto que o nome de duas localidades ganha importância súbita para a FEB: Colecchio e Fornovo di Taro. Se os brasileiros conseguirem fechar aquelas saídas, milhares de soldados inimigos ficarão presos entre rios, pontes e colunas motorizadas congestionadas. Pela primeira vez, a expressão rendição em massa começa a circular como possibilidade real. A marcha até lá não é desfile vitorioso, é corrida exausta contra o relógio. Caminhões lotados de soldados brasileiros avançam por estradas estreitas, desviando de crateras, veículos queimados e carroças abandonadas. Em certos trechos, vêm a céu aberto, em outros cruzam bosques onde cada árvore pode esconder observadores ou franco-atiradores deixados para trás. A artilharia brasileira, mais confiante, acompanha o movimento e prepara fogo concentrado em pontes e entroncamentos vitais. De vez em quando, a coluna para deixar passar filas de civis que seguem na direção oposta, carregando malas velhas, colchões, galinhas, memórias inteiras amarradas em cordas improvisadas. O contraste entre fuga e perseguição se desenha em cada cruzamento. Quando a FEB se aproxima da região de Colecchio, sinais do inimigo aparecem em todo lugar. Pedaços de equipamentos abandonados, viaturas atoladas, munição destruída às pressas para não cair em mãos aliadas. Ao longe, fumaça densa sobe em colunas, denunciando pontes que desabam para atrasar o avanço brasileiro. Os pelotões de infantaria descem dos caminhões e voltam ao velho ritmo de bota no chão. O terreno plano engana, mas ainda esconde valas, rios menores, curvas onde uma metralhadora bem posicionada pode quebrar o ímpeto de toda uma companhia. A ordem, porém, é clara: não deixar a coluna inimiga respirar. As primeiras trocas de fogo são rápidas e violentas, quase sempre em torno de cruzamentos e pontes. Unidades alemãs tentam abrir caminho com ataques de blindados leves e granadas de mão, confiando na experiência acumulada em anos de campanha. Os brasileiros respondem com tudo o que aprenderam nas montanhas e nas ruas: uso inteligente de cobertas, tiros de flanco, coordenação estreita com a artilharia aliada. Em alguns pontos, o combate se aproxima tanto que gritos em línguas diferentes,
se misturam ao som seco dos disparos. Relatos posteriores falam de soldados que atravessam valetas cheias de água e lama apenas para jogar explosivos sob veículos inimigos, voltando encharcados, mas com a estrada finalmente bloqueada. À medida que o cerco se fecha, a dimensão do que está em jogo fica mais nítida. Observadores relatam longas colunas de veículos inimigos comprimidas em poucos quilômetros, misturando caminhões, carros de comando, peças de artilharia, cavalos e homens a pé. A infantaria brasileira se espalha pelos flancos, ocupando elevações discretas, bosques e casas isoladas que dominam o terreno. Em vez de uma linha frontal única, forma-se um anel de fogo e vigilância. Cada pelotão sabe que um buraco nessa linha pode virar rota de fuga para centenas de soldados inimigos. Cada atalho descoberto e bloqueado é menos um caminho disponível para o eixo. O clima é de tensão contínua, como se todos estivessem segurando uma rede pesada que pode rasgar a qualquer momento. Na região de Fornovo de Taro, a situação atinge o ponto de ebulição. Cercados de rios e estradas tomadas, oficiais alemães percebem que continuar tentando romper o bloqueio significará apenas acumular mortos e veículos destruídos. Ao mesmo tempo, muitos soldados já mostram sinais de exaustão extrema. Lutam há meses em retirada, com menos combustível, menos comida, menos esperança. Mensageiros vão e voltam entre posições, carregando propostas, dúvidas, ordens contraditórias. Do lado brasileiro, a orientação é manter firme a pressão e, ao mesmo tempo, oferecer uma saída honrosa para quem decidir depor as armas. A chance de capturar não apenas homens, mas também material, mapas, veículos e informações é grande demais para ser desperdiçada. O momento da rendição, quando finalmente acontece, mistura alívio e incredulidade. Pelotões brasileiros veem surgir, pela mesma estrada que antes cuspia tiros, longas filas de soldados inimigos caminhando sem capacete, braços erguidos, armas empilhadas em margens de valas. Oficiais alemães se apresentam com postura rígida, tentando preservar algum resquício de dignidade militar diante de uma tropa que meses antes mal constava em seus cálculos. Para muitos pracinhas, a cena parece saída de um filme impossível. Um país que juraram nunca ver em guerra, agora força a capitulação de divisões inteiras que lutaram na França, na Rússia, em tantos outros lugares. A contagem de prisioneiros sobe para milhares, incluindo comandantes, especialistas e unidades completas. Administrar essa vitória não é simples. De repente, a FEB precisa organizar filas de homens rendidos, separar oficiais de praças, recolher armas, escoltar colunas inteiras rumo a áreas seguras. A infantaria que, dias antes, avançava em silêncio com o corpo colado ao chão, agora orienta massas de inimigos desarmados, cuidando para que nenhum gesto desesperado provoque uma tragédia inútil. Ao mesmo tempo, equipes registram números, metralhadoras, canhões, veículos, mapas, rádios, tudo catalogado às pressas em cadernos sujos de barro. Os italianos da região assistem à cena com olhos arregalados, muitos sem acreditar que aqueles homens de sotaque estranho, vindos de tão longe, conseguiram dobrar a máquina de guerra que os oprimia havia anos. No meio da correria, surgem momentos de silêncio que ninguém esquece. Um pracinha encara de perto um soldado alemão que poderia ser seu colega de idade, ambos magros, exaustos, olhos fundos de noites mal dormidas. Por um instante, o ódio abstrato do inimigo cede lugar a uma espécie de reconhecimento triste. Ali estão dois jovens que teriam vidas completamente diferentes se generais e ditadores não tivessem decidido brincar com mapas. Em outra cena, um oficial brasileiro aceita a espada cerimonial de um comandante rendido e, em vez de exibir o troféu, guarda o gesto com sobriedade, ciente de que a humilhação excessiva pode semear rancores desnecessários. A vitória é clara, mas o tom buscado é de firmeza respeitosa. Quando o pó baixa sobre Colíquio e Fornovo, os números começam a contar a história em linguagem seca. Milhares de prisioneiros, toneladas de material capturado, estradas libertas, pontes preservadas, cidades poupadas de combates mais longos. Do lado brasileiro, as baixas existem e doem,
mas são menores do que seriam se o inimigo tivesse escapado e reorganizado outra linha defensiva mais ao norte. A campanha da FEB na Itália caminha para o fim com a sensação de que uma tropa vinda da periferia do mundo conseguiu influenciar, de forma concreta, o ritmo de uma frente inteira de guerra. Generais aliados registram elogios em relatórios oficiais, jornais italianos falam dos libertadores tropicais e até oficiais alemães, em depoimentos posteriores, admitem o peso daquela surpresa. Do ponto de vista militar, 3 lições se destacam como cicatrizes úteis. A primeira é que jamais se deve subestimar o aliado considerado pequeno ou inexperiente. Quando bem empregado, ele pode virar a peça inesperada que fecha o cerco na hora decisiva. A segunda mostra o poder da adaptação rápida. Uma infantaria acostumada a quartéis tropicais aprendeu em poucos meses a lutar em montanhas nevadas, ruas destruídas e vales cheios de armadilhas, transformando derrota em aprendizado operacional. A terceira nasce do contato humano, com italianos libertados e com inimigos rendidos, lembrando que toda guerra, por mais brutal que seja, termina inevitavelmente em uma mesa, em um aperto de mão tenso, em uma escolha de como tratar quem está do outro lado. Quando os pracinhas começam a se afastar da frente de combate, a sensação que paira sobre muitos não é só alívio, mas também uma pergunta incômoda. Eles sabem que, ao voltar para casa, talvez encontrem um país que não compreende o que aconteceu nas montanhas de Monte Castelo, nas ruas de Montese, nas estradas em torno de Fornovo. Sabem que os nomes dos amigos perdidos podem se dissolver em notas de rodapé, que medalhas podem acumular poeira em gavetas, que a rotina tende a engolir memórias difíceis. Ainda assim, enquanto os caminhões se afastam lentamente do Vale do Pó, a marca da cobra fumando continua bem visível no ombro de cada um, como promessa silenciosa de que um dia alguém voltará a contar essa história em voz alta. E essa mesma pergunta que começou nos abrigos alemães, o que tornava aqueles brasileiros tão difíceis de enfrentar, passa a ecoar agora na cabeça de quem assiste de longe. Se um país que ninguém levava a sério conseguiu capturar divisões inteiras, que outras forças subestimadas ainda esperam sua chance de mudar o rumo de uma guerra ou de uma história inteira. Quando a poeira finalmente baixa sobre as estradas e vilas do norte da Itália, o silêncio que fica não parece de paz, parece apenas de cansaço. Os pracinhas olham para trás e veem uma trilha de montanhas, cidades destruídas e colunas rendidas que começa em Monte Castelo, passa por Montese e termina naquele vale onde divisões inteiras do eixo entregam as armas a uma tropa que muitos chamavam de improvável. A cobra fumante no ombro, antes piada de botequim e desafio teimoso, agora carrega o peso de batalhas reais, amigos perdidos, civis salvos, pontes preservadas. A guerra para eles nunca será um mapa limpo. Sempre terá o rosto de quem dividiu uma trincheira gelada ou uma lata de comida num porão italiano. Ao voltarem para casa, muitos descobrem que o país que defenderam não acompanhou cada passo, não sentiu o cheiro da pólvora nas encostas, nem ouviu o eco dos tiros entre as paredes de Montese. Alguns desfilam em ruas enfeitadas, recebem medalhas, discursos, abraços. Outros se misturam à multidão anônima, levando no corpo cicatrizes que não aparecem em fotografia nenhuma. Ainda assim, o legado da FEB e da infantaria brasileira permanece gravado em cada local libertado, em cada depoimento de italiano que lembra com emoção os soldados da cobra fumando, que chegaram quando tudo parecia perdido. É uma lembrança incômoda para quem gosta de simplificar a história, mas essencial para entender até onde pode ir um país que o mundo insiste em subestimar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários sua cidade, estado ou país, para que essa marcha simbólica da FEB atravesse de novo fronteiras e continentes pela tela. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com quem ainda não conhece a história dos pracinhas brasileiros. Cada novo espectador é mais uma sentinela contra o esquecimento. Mais um par de olhos garantindo que o esforço desses homens não se perca em notas de rodapé. Enquanto houver gente disposta a contar e ouvir, a cobra continua fumando. Não nas trincheiras da Itália, mas na memória viva
de quem se recusa a deixar essa história morrer.